Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui para a gente continuar o nosso vestido. Eu fiz aqui até a parte que eu falei que a gente teria que fazer, né, lá na aula 1. Já estou aqui na altura da minha cava. E agora eu venho falar para vocês como foi que eu fiz aqui os aumentos, quais técnicas eu utilizei, tá? Na aula passada eu falei para vocês das duas possibilidades que a gente tem, tá? Que é aumentar o número da agulha e também aumentar o próprio ponto. Eu utilizei as duas técnicas, tá? Primeiro, eu aumentei o número da agulha e depois eu fiz aumentos no próprio ponto. Vou mostrar aqui para vocês. Mas antes, meus amores, já quero pedir que vocês deixem um like nessa aula, tá? Comenta aqui embaixo se você tá fazendo, qual fio você tá utilizando, tá? Para mim poder saber. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ative as notificações, né? Só com um clique ali você já resolve. E aí você vai sempre receber aí os meus vídeos, as minhas aulas que eu postar, tá bom? Ah, quem quiser também me seguir lá no Instagram, vou colocar aqui para vocês acompanharem, é @vilarindebora. Por lá a gente fica mais pertinho, eu posto conteúdos lá que muitas vezes eu não coloco aqui no canal, tá? Então vai lá também no Instagram, me segue, e lá a gente pode ter esse contato mais pertinho, tá bom? Então, o que foi que eu fiz aqui na minha peça? Eu trabalhei com a agulha de número 2, da forma que eu falei para vocês, por 11 carreiras, tá? Daí eu mudei a agulha. Eu mudei aqui para a agulha 2,5, trabalhei por mais 3 carreiras com essa agulha e fiz aumentos no próprio ponto, tá? Então, o que que acontece? Eu mudei o número da agulha e percebi que não foi suficiente para chegar no tamanho do meu busto. Então, eu vi que eu precisaria sim aumentar no próprio ponto, tá? Então, olha só, na carreira de número 15, né, que ficou ali bem abaixo do meu busto, eu comecei, ó, eu fiz aqui a carreira, tá vendo? Aqui, na verdade, aqui eu acho que é o final da carreira, ó, eu fiz o aumento aqui, ó, fiz um aumento aqui, daí trabalhei, ó, alguns pontos sem fazer aumento, daí fiz outro aumento, trabalhei alguns pontos sem fazer, eu não contei ponto, tá? Fui fazendo assim bem no olhômetro mesmo. Fazia alguns pontos, aí trabalhava outro aumento, ó. Alguns pontos, fiz outro aumento. Outro aumento, não, aqui não tem aumento. Aqui, né? Aqui tem um aumento e fiz um aqui bem no início da carreira, porque na verdade esse aqui é que é o início da carreira, o outro lado é o final. Então, no total, eu fiz 6 aumentos nessa carreira. E nas carreiras seguintes, eu não fiz mais aumentos, tá? Mas assim, vocês não precisam fazer exatamente da forma que eu fiz. Vocês podem fazer 5, 6 aumentos numa carreira, trabalham mais algumas carreiras sem aumento, e se precisar, você pode novamente repetir mais uma carreira com aumento, tá? Então, você pode aí fazer conforme você achar que fica melhor para o seu tamanho, tá bom? E aqui vocês podem ver, ó, tá vendo? Que ele dá uma aumentada mesmo. É o aumento que a gente precisa ali para a passagem do busto, tá bom? Para ficar ali em cima do busto. Deixa eu medir aqui com vocês, ó, para vocês verem. Esse lado aqui. Está com 20 centímetros praticamente, tá? A minha peça, ó. E aqui a gente já vai começar a trabalhar ali cada lado separadamente, né? Deixando ali a abertura da cava e também já trabalhando posteriormente as diminuições do decote da nossa peça. Tá joia? Agora só um detalhe, pessoal. Essa quantidade de carreiras aqui, ó, foram 23 que eu fiz até a altura da minha cava, não necessariamente vai ser a mesma quantidade para você. Eu fiz 23, eu coloquei em mim, no meu corpo, e deu certo para chegar na altura da cava. Mas você tem que colocar no seu corpo e medir certinho para ver quantas carreiras vão ser necessárias para chegar na altura da cava, tá bom? Se você estiver fazendo uma encomenda para outra pessoa, né? Você vai precisar ali tirar a medida dela desde o ombro até a cintura para poder saber exatamente qual o tamanho que essa parte aqui, ó, daqui para cima tem que ser, né? Daí você coloca aqui
na fita métrica, né? A altura da cintura da pessoa, sei lá, digamos que é 37 centímetros, desde o ombro até a cintura. Aí você coloca o 37 aqui. Aí você tem também a medida da cava. Daí você vai trabalhar, 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 até chegar ali na medida da cava, tá? Sei lá, 18, 17 centímetros, tá bom? Então, isso aí vai variar muito, você tem que ficar atento para ver quantas carreiras vai ser necessário para você, tá bom? Então, meus amores, agora nós vamos aqui alinhar, ajustar aqui nossa peça bem certinho, tá? A mesma quantidade, ó, de vezinhos que eu tenho desse lado, ó, até aqui a metade, tá vendo? Eu devo colocar aqui desse lado também. Então, eu fiquei com 13, ó, tá vendo? Desde esse primeiro aqui até esse eu fiquei com 13. E aqui eu também fiquei com 13, ó, até aqui, tá? Porque agora nós vamos fazer aqui a divisão frente e costas e vamos deixar já a abertura para nossa cava de um lado e do outro. Então, se você tiver aí uns marcadores, vai facilitar. Se você não tiver, você pode usar um fio de outra cor, tá? Eu tô sem marcadores aqui, então vou utilizar um outro fio e vou marcar aqui de um lado e do outro o espaço que nós vamos deixar para a cava do nosso vestido. Esse é um vestido que ele não tem a cava decotada, né? Digamos assim, ele não vai fazendo diminuições, ele segue reto. A gente deixa a abertura e depois segue reto. É bem mais fácil de fazer, tá? Então, aqui para cava, nós vamos deixar quatro vezinhos desse de espaço. Então, depois que você já ajustou tua peça, contou aqui os vezinhos de um lado e do outro, deixando a mesma quantidade, nós vamos contar aqui na lateral, ó, é importante você deixar o último vezinho aqui bem na bordinha, tá vendo, ó? Ele não tá aqui no meio, ele tá bem na bordinha, o próximo já é lá atrás, tá vendo, ó? Então, é legal deixar assim, porque vai ficar mais fácil pra gente deixar aqui os vezinhos da cava. Então, a gente vai deixar aqui 4 vezinhos, olha só. 2 desse lado e 2 do outro lado, ó, que vão formar os 4, que vão ser aí a abertura, vão formar a abertura da nossa cava. Então, vou pegar aqui um fiozinho, só para ficar melhor da gente visualizar. Ó, tá aqui os dois, tá vendo? Deixa eu centralizar aqui. Tá aqui os dois, daí eu marco aqui. E lá do outro lado, ó, eu faço a mesma coisa. Vou dobrar aqui para vocês verem. Ó, esses dois aqui de trás, tá vendo? Aí eu marco aqui nesse segundo. Se você estiver trabalhando, por exemplo, um tamanho G ou GG, se você quiser, pode até deixar uns 5, né? Uns 5 ou 6, não sei, depende, você gostar aí da cava bem aberta, pode deixar mais Vzinhos aqui embaixo, tá? Isso aqui para um tamanho P e M, eu acredito que seja suficiente, tá bom? Então, olha só, tá aí os nossos 4 Vzinhos da cava marcados, ó, daí eles ficam aqui dessa forma, tá vendo? A gente vai trabalhar a nossa cava aqui reta. E do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Então, olha só, aqui do outro lado eu também já marquei, tá vendo? Da mesma forma que eu fiz do outro lado, deixando 2 aqui pro lado da frente e 2 aqui pro lado das costas, formando os 4 da cava, tá bom? Se você quiser deixar mais, pode deixar. Então, agora nós vamos trabalhar aqui apenas a frente. Vamos trabalhar aí algumas carreiras reto, né? E depois a gente vai começar a fazer diminuição aqui na parte do decote, tá bom? Então, eu pego a minha agulha que eu já estava trabalhando, que no meu caso é 2,5, e vou trabalhar aqui algumas carreiras. A gente vai trabalhar até essa marcação aqui. Então, eu faço aqui normalmente as 3 correntinhas para subir. E sigo trabalhando normalmente o meu ponto, até chegar lá próximo da minha marcação, onde eu vou voltar com vocês pra gente me falar como que a gente vai fazer ali naquela parte, tá bom? Então, quando estiver aqui próximo, aí eu volto com vocês. Cheguei aqui, meus amores, olha só, trabalhei até o ponto anterior à minha marcação, e daqui pra frente, nós vamos
seguir de forma reta, sempre reta aqui desse lado da cava. Então, eu já subo aqui 3 correntinhas para dar altura. Aí, eu viro o meu trabalho, ó. E aqui, ó, no próximo ponto, eu já começo a trabalhar. Faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Próximo ponto, ó, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E assim eu faço até chegar aqui no final da minha carreira. Então, meus amores, cheguei aqui ao final da carreira e nós já vamos começar a fazer diminuições aqui nessa parte para formar o nosso decote, tá? Então, ao invés de fazer aqui um leque completo, né, que a gente sempre faz aqui na finalização da carreira, nós vamos colocar aqui sobre a terceira correntinha apenas um ponto alto, tá? Que a gente já começa a fazer diminuição desse lado para formar ali aquela parte do decote, tá bom? Então, agora subimos 3 correntinhas, viramos o trabalho. E agora, a gente vem aqui, ó, no segundo ponto desse primeiro V, tá vendo? E vamos trabalhar o nosso Vzinho normalmente. Ponto alto na correntinha e um ponto alto. Próximo Vzinho, ó, da mesma forma. Ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E assim a gente vai trabalhando, pessoal, até chegar aqui ao final da carreira, tá? Chegando no final da carreira, a gente vai trabalhar um Vzinho aqui e um Vzinho aqui sobre a terceira correntinha final, tá? Ó, repetindo essa primeira carreira, onde a gente tem um Vzinho bem no finalzinho da carreira. Para iniciar a próxima carreira, a gente trabalha da mesma forma que a gente fez aqui. Então, todo início de carreira é dessa forma e todo final de carreira é assim, tá? Desse lado aqui da nossa cava, onde a gente não tem diminuição. Da mesma sequência que a gente estava trabalhando aqui, ó. Então, eu vou terminar essa carreira colocando aqui o Vzinho, faço 3 correntinhas para subir e, ó, no segundo ponto do Vzinho, que vai estar bem aqui na bordinha, eu já começo a trabalhar os meus Vzinhos, tá vendo? Até chegar no final da carreira. Aí, eu vou voltar com vocês, tá? Então, essa parte aqui da cava, que a gente já sabe trabalhar, eu não vou mostrar daqui pra frente, né? Daqui pra frente, porque a gente já aprendeu. Então, é só seguir mesmo aqui de forma reta, o início e o final das carreiras, normalmente, ó. Sempre repetindo aqui essas duas, tá? Quando for final de carreira, é assim. Quando for início de carreira, é assim, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira, começar a próxima. Quando eu estiver aqui no final da próxima carreira, aí eu volto de novo com vocês para mostrar a diminuição aqui da parte do decote. Prontinho, meus amores, eu terminei essa carreira aqui, ó, que a gente tinha começado. Ó, tá vendo? Eu terminei com um Vzinho aqui bem no final, comecei com as correntinhas e fiz o Vzinho no segundo ponto do Vzinho da carreira anterior. E aí, trabalhei toda a carreira e aqui no final fiz também diminuição, tá? Ó, eu coloquei um ponto alto bem em cima aqui desse segundo ponto do último Vzinho, ficando aqui, ó, a nossa diminuição, tá vendo? Então, a próxima carreira também vai ser com a diminuição. Ou seja, a gente trabalha aqui 3 correntinhas para dar altura. Viramos o nosso trabalho, olha só. E aqui, ó, no segundo ponto do primeiro Vzinho, eu começo a trabalhar o meu Vzinho e vou fazer isso por toda a minha carreira, ó. Ficando aqui com uma diminuição também, tá vendo, ó? Como se fosse a diminuição, né? Ó. E aqui, no segundo ponto do primeiro Vzinho, nós trabalhamos o nosso primeiro Vzinho dessa carreira. Daí, a gente segue trabalhando normalmente os nossos Vzinhos, sempre no segundo ponto do Vzinho da carreira de baixo, até chegar ali ao final da nossa carreira, onde a gente vai terminar a carreira de forma reta e iniciar a carreira seguinte, ó. Então, eu trabalho aqui normalmente, chegando aqui no final, coloco o último V, subo 3 correntinhas, ó, da mesma forma que eu fiz aqui, subo 3 correntinhas, e no primeiro ponto,
no segundo ponto do Vzinho, eu coloco o meu primeiro Vzinho. Então, desse lado vai ser sempre a mesma coisa. Então, vou terminar essa carreira, iniciar a próxima, né? Quando eu estiver aqui no final da próxima carreira, eu volto de novo com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui essa carreira, comecei a próxima, já estou aqui no final para fazer novamente a diminuição do decote. Então, a gente vem aqui, ó, no segundo ponto do último Vzinho e trabalhamos um ponto alto. E a partir daqui, as carreiras vão ser sempre dessa forma. Aqui, ó, no início, a gente faz 3 correntinhas, vem aqui e faz o primeiro V, tá? Trabalha toda a carreira, segue aqui de forma reta, volta, e no final a gente trabalha aqui o último Vzinho e um ponto alto só aqui no último Vzinho da carreira anterior. Então, é só repetir isso daqui, ó, essas carreiras aqui que a gente fez, a gente vai sempre fazendo da mesma forma, até a gente chegar ali na nossa altura do ombro, tá? Só que tem um detalhe que a gente precisa ficar bem atenta, tá? Porque assim, a gente vai sempre diminuir até chegar na altura do ombro. Porém, a gente não pode deixar menos de que 4 Vzinhos na última carreira, tá? Porque senão vai ficar muito fina a nossa, como que eu falo, a nossa alça. Alça, quase que não veio na minha cabeça o nome. Vai ficar muito fina a nossa alça. Então, a gente tem que diminuir até ficar com 4 grupinhos desse ou até atingir a altura do ombro. Se você fizer as diminuições, chegar nos 4 grupinhos e ainda não tiver atingido a altura do ombro, não tem problema, porque a gente pode trabalhar mais algumas carreiras de forma reta dos dois lados para chegar ali na altura do ombro e continuar com os 4 grupinhos, entendeu? Então, você vai diminuindo até chegar nos 4. Se você chegar nos 4 e não tiver atingido a altura do ombro, aí a gente vou ensinar, né, quando chegar lá, vou ensinar a fazer algumas carreirinhas de forma reta, para caso você precise dessas carreiras para chegar na altura do ombro. Agora, outra situação, tá? Se você for diminuindo, chegar na altura do ombro e ficar com mais de 4 grupinhos, aí também não tem problema, tá? Você vai ter a tua alça ali do tamanho que ficar, tá bom? Do tamanho que der certo para chegar na altura do ombro, tá joia? Então, vamos fazendo as diminuições desse lado, vamos seguindo de forma reta aqui, até atingir a altura do ombro ou até completar aqui os 4 grupinhos, né? A gente ficar aqui apenas com 4 Vzinhos. Então, já volto com vocês com o meu aqui pronto, e falando para vocês como que a gente vai prosseguir. Prontinho, meus amores, trabalhei aqui as carreiras, tá? E no meu caso, deu certinho para finalizar aqui com os 4 Vzinhos. Mas, como eu falei anteriormente, pode ser, dependendo do tamanho que você tá fazendo, que não dê certo para terminar aqui na altura do ombro, certinho com os 4. Pode terminar com mais, tá? Só não pode terminar com menos. Então, se, por exemplo, eu tivesse aqui nessa carreira e já tivesse completado os 4, né? O que eu iria fazer? Eu ia continuar de forma reta dos dois lados até atingir a altura do ombro, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Ou a tua alça vai ficar um pouquinho maior, ou ela vai ficar do tamanho de 4, mesmo certinho, de 4 Vzinhos, e você vai ter mais carreiras de forma reta, continuando com os 4 Vzinhos, entendeu? Então, como que faz para trabalhar de forma reta daqui para frente se eu precisasse, né? Se eu não tivesse atingido a altura do meu ombro. Eu iria iniciar aqui normalmente com as 3 correntinhas, aqui eu iria colocar um Vzinho, aqui eu iria colocar outro, e aqui seria o 4º Vzinho, bem aqui na terceira correntinha. Aí, eu começaria a próxima carreira com 3 correntinhas, um Vzinho ali sobre o primeiro, sobre o segundo ponto do primeiro Vzinho, igual a gente fez aqui. E aí, ia trabalhando, ó, sempre de forma reta, terminando a carreira aqui dessa forma, colocando um Vzinho bem sobre a terceira correntinha e sempre iniciando a carreira aqui, ó, fazendo 3 correntinhas e um ponto alto sobre o segundo ponto do primeiro Vzinho. Então, assim, a gente seguiria de forma reta até atingir a altura do ombro, caso fosse necessário, tá bom? Então, tem essas possibilidades, você tem que ver certinho
em qual dessas possibilidades o seu trabalho se encaixa, tá? Porque dependendo do tamanho, pode variar um pouco, tá bom? Então, agora eu vou medir aqui a minha peça, só para vocês verem. A minha cava, ela tá com aproximadamente, ó, 15 centímetros e meio, tá vendo? Quase 16, tá? E aqui, o meu decote, ó, se eu pegar aqui, vou colocar mais pro lado, comecei aqui, então ele vai ficar com cerca de 14 centímetros, tá bom? Então, só para vocês terem uma base. A quantidade de carreiras que eu trabalhei, ó, foi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras, tá? No meu caso, eu trabalhei 15 carreiras, aí vai variar um pouquinho no seu, né? Pode variar, tá bom? Então, agora a gente vai aqui cortar o nosso fio. Então, antes de cortar o fio, eu sempre gosto de fazer aqui uma correntinha de espaço, tá? Porque dessa forma, a gente pode puxar o fio e cortar, ó. E quando a gente puxar esse fio aqui, ele não vai deformar o último ponto, porque a gente fez uma correntinha. Daí, essa correntinha que fica deformada, né? Digamos assim, ela fica bem apertadinha, mas esse ponto aqui, ó, o último, ele fica perfeito, tá bom? Então, meus amores, aqui do outro lado, ó, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez no primeiro lado. Então, eu pego aqui o meu fio. A gente vai começar aqui do lado do decote, tá bom? Então, para iniciar, a gente vai colocar um ponto baixo aqui na terceira correntinha que a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Agora, nós fazemos mais duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Eu venho aqui, ó, nesse próximo ponto, né, do Vzinho, no segundo ponto do Vzinho e faço o meu Vzinho normalmente. Venho no próximo Vzinho e trabalho o meu Vzinho normalmente. E assim a gente vai trabalhando, ó, tá vendo? Fazendo o nosso Vzinho aqui sobre cada Vzinho da carreira anterior. Até chegar aqui, ó, no último Vzinho antes da nossa marcação. Prontinho, pessoal, cheguei aqui, ó, no pontinho antes da minha marcação, tá vendo? E aí, a gente vai prosseguir da mesma forma que a gente fez do outro lado. Ou seja, aqui do lado da cava, a gente vai sempre fazer reto, tá? E aqui desse lado, na próxima carreira, a gente já vai começar a fazer as diminuições do decote. Então, nós começamos aqui fazendo 3 correntinhas, viramos o trabalho. Aqui, ó, no próximo ponto, eu faço o Vzinho. E sigo trabalhando normalmente por toda a carreira até chegar lá no final. Chegando aqui ao final da carreira, nós colocamos um ponto alto bem aqui no final da carreira, tá vendo? Na correntinha. Subimos a próxima carreira fazendo 3 correntinhas, viramos o trabalho, e aqui, ó, no segundo ponto do primeiro Vzinho, nós trabalhamos o nosso Vzinho normalmente. Daí, seguimos fazendo toda a nossa carreira. Aqui no final, a gente vai terminar com um Vzinho aqui na terceira correntinha e vai subir a próxima carreira da mesma forma que a gente fez aqui, ó. 3 correntinhas e um Vzinho no segundo ponto do primeiro V, tá bom? Até chegar no final, onde a gente vai também fazer a diminuição. Prontinho, cheguei aqui na parte do decote novamente, e nós vamos fazer a diminuição colocando um ponto alto sobre esse último ponto aqui do Vzinho. Ó, subimos as 3 correntinhas, viramos o trabalho e fazemos aqui o primeiro Vzinho. Então, assim a gente vai fazendo, né? Como vocês puderam perceber, é só repetição mesmo das carreiras que a gente trabalhou lá do outro lado, tá joia? Então, qualquer dúvida, vocês podem voltar um pouquinho a aula, né? Ver como que eu expliquei lá do outro lado, ou simplesmente olhar lá para as carreiras do outro lado e fazer aqui da mesma forma
desse lado, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas carreiras na mesma quantidade que eu fiz do outro lado para chegar ali na altura do ombro, tá bom? Então, você faz também aí a mesma quantidade de carreiras que você fez desse lado. Prontinho, meus amores, terminei aqui os dois lados, na parte da frente, tá? E agora, a gente vai trabalhar a parte de trás, aqui a partir da cava, tá bom? Então, aqui, pessoal, desde essa parte de cima, ó, não vai dar pra vocês verem tudo, mas aqui desde essa parte de cima até aqui embaixo, ó, deixa eu colocar aqui. Tô com cerca de 34 centímetros, tá? Desde a cintura até o ombro. Essa é a medida que ficou certinho pra mim. Pra você pode variar um pouquinho, tá joia? Então, aqui na parte de trás, nós vamos começar a trabalhar, ó, nesse pontinho aqui, depois do pontinho que a gente marcou, tá? Então, nós fazemos aqui, ó, um ponto baixo no pontinho, tá vendo? Aí, eu faço aqui mais duas correntinhas para dar altura. No próximo ponto, eu já faço o meu primeiro Vzinho. Daí, sigo trabalhando os Vzinhos por toda a nossa carreira, até chegar lá no último ponto, antes da marcação, lá do outro lado. Prontinho, meus amores, cheguei aqui no final, trabalhei o último Vzinho sobre o último ponto, antes da marcação, ó. E agora, daqui pra frente, a gente vai trabalhar carreiras sempre de forma reta, no início e no final, até a gente atingir a mesma quantidade de carreiras que a gente tem aqui na parte da frente, né? Que no meu caso são 15 carreiras. No seu caso, você tem que contar para ver certinho, para fazer aqui a mesma quantidade na parte de trás, tá? Então, como que faz de forma reta? Da forma que a gente já aprendeu, ó, já fez aqui e já fez aqui também. Ou seja, sempre o início da carreira é feito com 3 correntinhas, virando o trabalho e fazendo um Vzinho sobre o próximo ponto. Aí, trabalhamos toda a carreira com os Vzinhos. E no final, a gente vai ter um Vzinho para finalizar a carreira, da forma que a gente fez aqui, tá vendo, ó? Então, vou trabalhar toda essa parte. E aqui, vou finalizar com um Vzinho aqui, no caso, na segunda correntinha, tá? Porque a gente tem um ponto baixo e mais duas. Então, é nessa segunda que a gente faz o Vzinho. Começamos a carreira com 3 correntinhas e fazendo aqui, ó, da forma que a gente iniciou aqui, colocando um Vzinho no próximo ponto. Então, é sempre dessa forma, pessoal, não muda, tá? Então, vou fazer aqui as minhas carreiras, chegando ali na altura do ombro, né, completando a mesma quantidade que a gente fez aqui. Daí, eu volto pra gente fazer a partezinha que vai ficar de fato ali em cima do ombro e fazer aqui a união da frente com as costas. Prontinho, meus amores, trabalhei aqui, ó, as 15 carreiras, né, no meu caso. E agora, a gente vai trabalhar aqui duas carreirinhas do mesmo tamanho que a gente tem aqui na parte da frente, tá? Que essas carreirinhas, elas vão servir pra gente fazer aqui a união e também para essa parte aqui das costas, ela ficar um pouquinho mais baixa, não ficar ali incomodando no pescoço, tá bom? Então, a gente sobe aqui 3 correntinhas, viramos o trabalho e vamos trabalhar aqui por 4 Vzinhos, tá? No meu caso, que fiquei com 4 Vzinhos na parte da frente. Se por acaso você tiver ficado com mais Vzinhos na parte da frente, daí você vai fazer aqui a mesma quantidade que você tem lá, tá bom? Prontinho, trabalhei aqui os 4. E agora, a gente vai subir 3 correntinhas e voltar trabalhando a próxima carreira, que também a gente vai ficar com 4 Vzinhos. Então, aqui no primeiro, ó, eu já faço meu primeiro Vzinho. E aí, a gente vai trabalhando até completar aí nossa carreira. Ó, terminei aqui a carreira, colocando meu Vzinho bem na bordinha.
E agora a gente vai cortar o nosso fio, só que a gente vai cortar já com uma quantidade que já dê pra gente fazer a costura frente e costas, né, aqui no ombro. Mas antes, ó, a gente vai localizar aqui certinho qual que é a parte da frente do nosso vestido, qual que é o lado do direito. E a gente vai se basear por essa primeira carreira aqui, que é a carreirinha dos pontos baixos, tá? Então, você olha aí certinho, ó. Esse aqui é o lado do direito. Ó, esse outro lado aqui, ó, já tem um aspecto diferente os pontos. Esse aqui é o lado do avesso, tá? Nessa primeira carreirinha, tá? Então, você olha aí certinho para deixar essa carreira dos pontos baixos certinho do lado do direito. Aí sim a gente vai vir aqui para a parte de cima para a gente poder fazer a costura com a nossa peça certinho. Então, eu corto aqui o meu fio, ó, deixando uma quantidade boa para fazer a costura. Aqui eu também vou fazer aquela correntinha, ó, uma correntinha e aí eu puxo, tá? Eu tenho aqui aquela agulha de tapeçaria, que ela não tem ponta, né? Eu vou passar aqui o meu fio nela. E agora a gente vai fazer o seguinte, esse aqui é o lado do direito, como a gente já definiu lá embaixo. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai colocar o direito com o direito, olha só. Direito com direito, dobradinho, tá vendo? Aí, a gente vai começar a nossa costura. Aqui, a gente vai ter a mesma quantidade de pontos dos dois lados. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho, de um lado e do outro, ó. Peguei o ponto todo, né, as duas laçadinhas dos dois lados. Vou começar a minha costura. Aqui eu vou passar 2 vezes no início, pra ficar bem reforçado. Quando eu chegar no final, também vou passar ali 2 vezes. Aí é bem tranquilo de fazer, ó, só pegar aqui ponto, cada ponto, né, de cada lado, e fazer a costura. Não precisa apertar muito, mas também não deixa folgado, tá? E a gente vai trabalhando até chegar ali no último pontinho. Prontinho, meus amores, terminei aqui a costura, eu passei 2 vezes aqui no último ponto, tá? Já até tirei a agulha. E agora a gente pode fazer aqui uns nozinhos só pra deixar mais firme antes da gente fazer ali de fato o arremate, né, da linha. Ó, esse aqui 1, 2 nozinhos só pra deixar firme e não deixar a nossa costura desmanchar, né? Agora, a gente vira aqui, ó, tá vendo? Pro lado do direito. E aí, a nossa costura já vai estar aqui prontinha, tá vendo, ó? Então, agora, a gente tem que trabalhar essas 2 carreirinhas aqui e a costura lá do outro lado também. Então, segue aí o mesmo padrão, tá? A mesma coisa que a gente fez de um lado, nós fazemos do outro. Ou seja, aqui, ó, na terceira correntinha, eu vou colocar um ponto baixo e mais 2 correntinhas. No Vzinho à frente, eu faço o meu primeiro V. E vou trabalhando até completar os 4 Vzinhos, ou a quantidade que você tem lá na parte da frente. Completei os 4, agora eu volto trabalhando 3 correntinhas, fazendo toda a carreira. E em seguida, eu faço a costura da mesma forma que eu fiz do outro lado, tá? Então, vou terminar essa carreira, vou fazer minha costura e já volto aqui mostrando pra vocês o resultado. Prontinho, meus amores, terminei aqui a costura desse lado. E dessa forma, a gente finaliza aqui essa base da parte de cima, olha só. E na próxima aula, a gente vai fazer aqui todos os acabamentos da parte de cima, né? Essa parte aqui para colocar os botões, né? Terminando aqui também o decote. E também vamos fazer o acabamento aqui da cava, trabalhando a nossa
manguinha que a gente vai ter, que na verdade não vai ser uma manga, né? Mas vai funcionar como se fosse, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que estejam conseguindo fazer direitinho. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aqui embaixo. E eu quero te convidar a conhecer dois canais bem legais também. Um é da minha irmã, a Daniela. Vou colocar os links dos canais aqui embaixo, né? Um é da Dani, que ela faz mais bolsas, sabe? Então, se você tem esse interesse de aprender a fazer bolsas, ela tem um talento muito incrível para fazer bolsas, tá? Então vai lá no canal dela, te inscreve e acompanha os vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Outro canal também que eu quero indicar para vocês é o da Juliana Zalamena. Ela também faz vestuário, tá começando agora, mas também ela tem uma didática muito boa para ensinar e também vou colocar o link do canal dela aqui embaixo para vocês irem lá e acompanharem também o trabalho dela, tá bom? Um forte abraço e a gente se encontra na próxima aula.